Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui dando início a mais um tópico de geometria analítica. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dois conceitos, tá? Primeiro, ponto médio e, por fim, alinhamento de três pontos. Então a gente vai iniciar aqui os trabalhos falando sobre o conceito de ponto médio. Então, para entender a ideia de ponto médio, eu vou fazer o seguinte princípio, tá? Então eu vou colocar aqui uma figura e vou definir três pontos. Então, eu vou definir essa figura reta, né? A nossa reta numérica. E nessa reta eu vou colocar três pontos, né? Então, eu vou colocar aqui o ponto A. Lembrando, né, pessoal, a gente está trabalhando com o plano cartesiano. Então, todo ponto que eu for colocar na reta, ele tem que estar determinado por uma coordenada, né? Então, é x e y. Nessa situação aqui, eu vou focar apenas no x, tá? Porque a ideia do y é a mesma coisa. Então, olhando apenas para o x. Então, o ponto A vai ter um x do A. Eu vou definir um ponto B e esse ponto B também vai ter um x do B. O que significa ponto médio? O ponto médio, pessoal, é esse ponto M que fica entre as duas extremidades, né? Ele fica justamente no meio entre o extremo A e o extremo B. Nesse caso, mais uma vez, né, a gente está focando apenas no x. Como é que eu faço para determinar esse x, né? Para isso, eu vou utilizar o conceito de distância, tá? Então, esse M é o ponto médio de AB, como eu já determinei. Em outras palavras, significa o quê? A distância de A a M, de A para M, é igual à distância de M para B. Nesse caso, utilizando o conceito de distância, fica muito fácil de descobrir o x do M, né? Lembrando aqui, ó, o que significa AM? Distância de A para M é o ponto final, que no caso é xm, menos o ponto inicial, que é o x do A. Isso tem que ser igual à mesma coisa de M para B. Vou pegar o x do B, que é o ponto final, menos o x do M, que é o ponto inicial. Aqui, pessoal, a gente tem uma equação simples, né? Para descobrir o x do M, o que eu faço? Esse menos xm aqui, ó, ele vai passar para o primeiro membro, né? Ele vai passar positivo. E esse menos xa, ele vai passar para o outro lado também positivo, né? Então, fazendo essas continhas aqui, a gente vai ter isso, ó. Xm com xm dá 2xm. 2xm é igual a xa mais xb. Para descobrir o valor do x do m, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Logo, o x do m é a soma do x do A com o x do B, dividido por 2. Isso é a ideia do ponto médio, né? Ou seja, eu não estou fazendo nada demais, a não ser calcular uma média entre dois pontos. Fazendo isso agora, pegando o conceito geral, né? Ou seja, pegando tanto o ponto x como o ponto y, fica dessa forma, tá? Colocando aqui no plano cartesiano, eu vou primeiro colocar os pontos, tá? Então, o ponto A é formado pelo x e pelo y do A. O ponto B é formado pelo x e o y do B. Com dois pontos eu tenho uma reta, né? A distância de A para B. E aqui, onde é que vai ficar localizado o M? Ele vai ficar localizado nesse quesito aqui, ó, nesse ponto aqui. Ó. Como a gente está dentro do plano cartesiano, né? Então o ponto M se divide em dois também, né? Um vai para o x e o outro vai para o y. Então esse é o aspecto gráfico, né, da situação do ponto médio, né? Então a gente tem uma reta AB, definida pelas coordenadas x e y, né? E aí, para encontrar o ponto médio, basta que eu faça, então, essa continha aqui, né? Então, para descobrir o x, eu faço a soma dos dois x aqui do A com o B, divido por 2, e aí vou encontrar esse x do M aqui. A mesma forma para descobrir o ponto y, né? Então, para descobrir o ponto y aqui, eu vou pegar, então, o y do A com o y do B, somo e divido tudo por 2, né? Então, pegando aqui essa ideia, vamos lá trabalhar com um exemplo, né? Um exemplo inicial, só para a gente dar uma conceituada aqui, é achar o ponto médio do segmento dos extremos A, 5 menos 4, e B, menos 3 e 8. Né? Então, a gente vai fazer de forma separada. Vou calcular primeiro o x do M. Né? Então, para isso, eu vou pegar o x do ponto A com o x do ponto B. Então, vai ficar 5, que é o x do A, com menos 3, que é o x do B. Então, vai ficar 5 mais, que é da fórmula, né?
e menos 3, que é o x do b. Fazendo então a continha aqui, né, a gente vai descobrir que o x do m ele vale 1. Por quê? Porque 5 menos 3 é 2, né? E 2 por 2 é 1. Acabou a questão. Pegando agora a mesma coisa, né, olhando para o y. Então, o y do m, né, vai ser o y do b, aliás, o y do a, com o y do b. Então, vai ficar menos 4 mais 8 dividido por 2. Fazendo aqui a conta, que não é muito difícil, né? A gente vai descobrir, então, que o y do m é 2. Juntando, então, as duas respostas, a gente tem que o ponto médio é formado por 1 e 2, né? 1, o x, e o 2 é o y. Um segundo exemplo aqui, agora aumentando um pouco o nível, né? Ele diz o seguinte: obter o ponto P, que divide o segmento AB, onde o A é 1,3 e o B é 8,17. Nessa razão aqui, ó, AP está para PB, assim como o 2 está para 5. Bom, vamos traduzir isso, tá? Então, traduzindo isso aqui, a ideia é a seguinte, ó, a gente tem aqui a reta, a gente tem um ponto A, vou colocar aqui, ó, 1,3. A gente tem um ponto B, que é 8,17. O que significa essa razão aí, né? AP está para PB, assim como 2 está para 5. Significa nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Significa que o ponto P está aqui. Eu não sei quem é, né? Então eu vou chamar de A e de B. Beleza? Por que tem essa fração aqui, ó, 2 para 5? Porque é o seguinte, ó. A distância de A para P é 2 e a distância de P para B é 5. Apenas isso. Então, eu vou utilizar aqui, para resolver essa questão, o mesmo conceito para encontrar a fórmula do ponto médio, né, que eu fiz anteriormente. Então, para isso, eu vou utilizar a proporção, né, que ele me deu. Então, vamos lá, então, entender aqui, ó. AP é a distância de A para P. Aqui também, pessoal, mais uma vez, eu vou trabalhar apenas olhando para o x, tá? Porque a ideia do y é a mesma coisa. Então, aqui eu vou focar apenas no x. Então, AP vai ser quem? AP vai ser o x do P menos o x do A, dividido. Quem é o PB? PB vai ser o x do B menos o x do P. Isso é igual à fração, né, que ele já deu, que é 2 para 5. Bom, galera, eu sei quem é o A, eu sei quem é o B, eu sei quem é o ponto P, né? No caso, o ponto P é formado pelas variáveis A e B. Como aqui eu estou olhando só para o x, né? Moleza, é só fazer a substituição. Quem é o x do ponto P? É o A. Quem é o x do ponto A? É 1. Então fica A menos 1. Isso está para... Agora eu vou olhar para cima aqui, ó. Quem é o x do B? É 8. Quem é o x do P? Né? O x do P, mais uma vez, é A. Então fica 8 menos A. Isso é igual a 2 para 5, né? E aqui, galera, a gente tem uma proporção. A gente aprendeu isso lá em matemática básica, né? Se a gente tem uma proporção, então o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar dessa forma, né? Meio pelos extremos. Então fica 5 que multiplicar menos 1 é igual a 2 que multiplica 8 menos A. E aqui, aplicando a distributividade, a gente vai ter então 5 vezes A, 5A, 5 vezes menos 1 é menos 5. 2 vezes 8 é 16, 2 vezes menos A é menos 2A. Pegando menos 2A passando para o outro lado, né? Esse menos 2A aqui, ó, vai passar para lá, então ele vai passar positivo, né? Então 5 mais 2 fica 7. Esse menos 5 vai passar para lá positivo, então fica 16 mais 5, que é 21. Logo, quem vai ser o ponto A? Aliás, o x do ponto P, né? O A, no caso, é 3. Então, significa que o x, né? O x do ponto P é 3. Então, fica 3. E o B, eu não sei ainda quanto é, né? Mas aqui, pessoal, para descobrir o ponto B, é o mesmo conceito, né? Só que agora eu vou olhar para o y. Então, aqui, em vez de a gente utilizar o x, né? A gente vai utilizar o y. E aí, nesse caso, eu vou deixar como exercício aí para vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o alinhamento de 3 pontos, né? Como é que eu faço para determinar se 3 pontos estão alinhados? Então, para isso, eu vou utilizar isso. Ó. Bom, eu tenho 3 pontos diferentes. Ponto A, XA, YA. Ponto B, XB, YB. E o ponto C, XC, YC. Para determinar se eles estão alinhados,
A gente também pode chamar de colinear, tá? Então, para saber isso, eu vou utilizar esse esqueminha aqui, ó. Pessoal, isso aqui não é muito estranho de vocês, do conhecimento de vocês. Vocês já viram isso aqui lá em Matemática 2, né? A gente vai utilizar o conceito de determinante mais uma vez. Então, para descobrir se esses 3 pontos eles estão alinhados, eu faço então o determinante, né? Pegando assim, ó, na primeira linha eu pego os pontos do A, x e y. Na segunda linha, os pontos do B, xb e yb. E na terceira linha, os pontos do terceiro ponto, né? Que é xc e yc. E essa última coluna, galera, ela é sempre igual a 1, tá? Então, para que fique a matriz 3 por 3, né? E aí a gente pode fazer os devidos cálculos, né? Vamos pegar aqui um conceito aqui. Bom, vamos determinar se esses 3 pontos eles estão colineares, né? Então, o ponto P é 2 e 3, o ponto Q é menos 1 e 0 e o ponto R é menos 4 e menos 2. Vamos ver se eles estão, se eles fazem parte de uma mesma reta, né? Então, para isso, eu vou fazer então o nosso determinante, né? Pegando xpyp, xqyq, xryr. E lembrando mais uma vez que a última coluna sempre é igual a 1. Fazendo aqui a substituição, então a gente vai ter então os pontos do P, né? 2 e 3, os pontos do Q, menos 1 e 0, e os pontos do R, menos 4 e menos 2. Aqui, pessoal, fica aí a critério de vocês, né? Da forma como vocês acharem melhor. Ou vocês podem resolver usando sobe e desce, ou então você pode fazer aquele esquema de repetição da linha, né? A gente repete a linha não, a coluna, né? Então a gente repete aqui a coluna, as duas primeiras, né? E aí faz os cálculos. Nesse caso, pessoal, eu só vou apenas determinar logo a resposta final, tá? Então, fazendo aqui o determinante, a gente vai encontrar como resultado final menos 3. Menos 3, pessoal, não é zero, né? Óbvio, é diferente de zero. Então, isso significa que os pontos eles não estão alinhados, né? Ou seja, eles não são colineares. Acabou a ideia aí, tá? Vamos pegar aqui outro exemplo. Pegar aqui, então, 3 pontos mais uma vez, né? O ponto A, 0 e 2, o ponto B, menos 1 e 3, e o ponto C, M menos 1,5. Quem é o M para que os pontos estejam alinhados? Então, mais uma vez, eu aplico o determinante, né? Pegando então o ponto A, 0 e 2, o ponto B, menos 1 e 3, e o ponto C, M menos 1. Isso aqui, pessoal, é o X, tá? Tudo isso aqui é X. E o Y é 5. E aqui, pessoal, mais uma vez, né, fazendo aí o cálculo, ou sobe e desce, ou repetição das colunas, tá? Eu vou mostrar logo a resposta final. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou encontrar, então, 0, que soma 2, que multiplica m menos 1, né? Menos 5 menos 3, que multiplica m menos 1, menos 0 e 2. Olha só, então, continuando aqui o conceito, a gente vai ter, então, menos 3 menos m menos 1. Isso é igual a menos 3 menos m mais 1. Por quê? Vamos lá. Está vendo aqui por que é menos 3, né? Menos 3 aqui porque é o seguinte, eu estou pegando menos 5 mais 2. Então vai ter menos 3 aqui. Ó. Por que ficou menos m menos 1? Porque aqui eu peguei isso, ó, eu peguei 2m menos 1 menos 3m menos 1. Esse m menos 1 é como se fosse um x, tá? Então 2 menos 3 fica menos 1x. Só que o x aí é m menos 1. Então fica menos 1 que multiplica m menos 1. Aqui, pessoal, o que eu faço? Eu repito menos 3, esse menos aqui eu faço o jogo de sinal, né? Então menos com m fica menos m, menos com menos fica mais 1. Menos 3 mais 1 vai sobrar menos 2, né? Então fica menos 2 menos m. E isso tem que ser igual a zero, né? Que é a regra, né? Para que fique alinhado. Então quem é o m aqui? O m é igual a menos 2, né? Por quê? Porque eu fiz isso, ó. Eu tinha isso, né? Peguei o menos 2, passei para o outro lado. Multipliquei por menos 1. Quando eu multipliquei por menos 1, o 2 ele fica negativo. Então o m, né? O número que eu tenho que colocar ali no m é menos 2. Então, eu vou ter menos 2 aqui, menos 1, então é menos 3 e 5, né? Esse é o ponto C. Então, se eu for substituir,
e fazer o cálculo, o determinante, né? Isso vai dar zero. E por fim, galera, uma aplicação boa sobre isso, né? É para calcular a área de um triângulo. A gente viu isso lá no curso de matemática, se não me falha a memória, foi matemática básica, né? A gente trabalhou o conceito de áreas, tanto em matemática básica como em matemática 1 também, né? Então aqui é o seguinte, eu tenho 3 pontos mais uma vez, o ponto A, xa, o ponto B, xb, yb e o ponto C, xc, yc. Esses 3 pontos, eles são vértices de um triângulo, tá? Então eu vou determinar esses pontos como vértices de um triângulo. Então para calcular a área deles, né? Aliás, a área desse triângulo, basta que eu faça então o conceito do alinhamento. Só que tem um detalhe, né? Eu vou ter que acrescentar aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, que no caso é a metade, né? Então, para calcular a área de um triângulo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a metade do determinante, né? A metade do alinhamento. Então, eu pego xa, ya, xb, yb, xc, yc, a última coluna sempre é igual a 1. Essa parte aí não muda em relação ao alinhamento. O que é que vai mudar? Apenas que no final da história eu vou dividir por 2. Então, o resultado que eu for encontrar aqui no determinante, eu vou dividir por 2. E esse valor, pessoal, ele tem que ficar sempre em módulo. O que significa módulo? Módulo é o seguinte, tudo que for negativo vai ficar positivo, tá? Então, por quê? Porque agora eu estou trabalhando com o conceito de área e não existe área negativa. Então, eu faço o cálculo, divido por 2. Se eu achar uma resposta com um sinal de menos, eu simplesmente coloco ele positivo, né? Eu descarto menos e coloco ele positivo. Bom, pessoal, era esse o conceito, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente vai trabalhar isso nas nossas atividades aí semanais. Obrigado e até a próxima.